inteira para conversar com 2 discípulos confusos. Esse é o nosso Deus. Nós estudamos então quarta-feira, aprenda a andar com, a estar com, a ir para o mesmo lugar com outros. Porque nós temos conversado sobre a conversa. Treine seus companheiros de caminhada para que também aprendam a conversar. Nós ensinamos, por exemplo, as crianças a obedecer. Mas ensinamos a conversar. Prefira a conversa entre iguais à conversa hierárquica, em que você fala para alguém que está acima ou para alguém que está abaixo. Valorize pontos de vista diferentes. Achamos que Jesus quer discutir apenas a agenda dele, mas ele se revelou interessado nos nossos assuntos. O que vocês estão conversando pelo caminho? Não é muito rico isso? A gente gosta de trazer as pessoas para onde nós estamos na conversa. Eu quero convencer a Rosângela a gostar do meu candidato. Mas a gente não aprendeu ainda a conversar caminhando para o melhor, para achar o melhor. A gente não caminha para um ponto comum. A gente quer conversar para trazer as pessoas para onde a gente está, o nosso ponto de vista. E finalmente nós destacamos quarta-feira, conheça mais Jesus, andando com Ele. Eles não reconheceram Jesus logo no começo, mas depois de uma tarde caminhando com Jesus, partindo pão com Ele, eles o conheceram melhor. A gente quer conhecer Jesus na mágica de alguma coisa extraordinária que vai nos acontecer, mas você vai conhecer Jesus andando com Ele, longas caminhadas. E Ele compartilhando a palavra dEle com o seu coração. Como espero Ele fará agora, nesse momento. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 147. Livro dos Salmos, o Salmo 147. Lerei para a congregação os versos 10, 11 e 12. Peço aos irmãos presentes que fiquem em pé, em sinal de reverência, porque a palavra de Deus será lida na congregação. Salmo 147, versículo 10. Salmo 147, 10. Achou? Isso. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, que dá a Deus satisfação. Nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém. Louve o seu Deus, ó Sião. Vamos orar? Pai Celestial, lemos a Tua palavra. Desejamos, Senhor, enquanto meditamos nela, sentir o Senhor falando conosco um pouco mais de Ti mesmo, também sobre nós mesmos, nossas fraquezas, as nossas carências, os pontos que precisamos nos ajustar. Ó Deus, pedimos que o Teu Santo Espírito continue nos abençoando, como nos abençoou até aqui, nesse momento do culto. Ó Deus, esperamos de todo o nosso coração que os nossos louvores tenham sido agradáveis a Ti, que a nossa reunião aqui esteja sendo agradável a Ti. E agora dispomos os nossos corações para serem trabalhados pelo Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Por favor, sentem-se. Nós vamos destacar hoje aqui, nesse Salmo 147, e especialmente nesses versículos que lemos. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta,
porque queremos conversar sobre este salmo lindo. No finalzinho do livro dos Salmos, depois só temos o 148, o 149 e o 150. O Senhor está dizendo que Ele não se agrada nos músculos do cavalo. Aqui também poderia ser músculos do macho, do homem macho, do forte, do valente. Mas Ele se agrada daquele coração que o teme, daquele coração que espera o amor dele. E então o texto diz: louve, 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 exalte o Senhor, ó Jerusalém. Quando ele diz ó Jerusalém, ele está falando da comunidade, da coletividade. Ele fez um destaque para aqueles que temem o Senhor, ao indivíduos, mas então ele conclama a coletividade a adorar o Senhor. Nós vamos conversar então em seguida sobre 4 lições que nós podemos tirar desse texto. A primeira, cuidado. Há um perigo na força. O Senhor não se agrada da força do cavalo. Cuidado, há um perigo na força. Segunda lição, invista. Há uma oportunidade na humildade. O Senhor se agrada do manso. Terceira lição, confie. Há um poder no amor de Deus. E a quarta lição, renove. Retire forças da fraqueza. Muito bem. A primeira lição, então, é cuidado com a fraqueza que há na força. A ostentação está mais associada ao músculo forte do que a um coração humilde. Ninguém fica expondo, ó, como o meu coração é humilde. O mandamento de guardar o sabá, de guardar o dia de descanso, parece que cada vez mais difícil de obedecer. Porque você quer resolver as coisas com a força do entendimento. E não com o descanso. Você não espera que as coisas serão resolvidas enquanto você está dormindo. Mas como eu disse no livro A Boa Parte, como uma mãe trabalha melhor quando os filhos estão dormindo, parece que Deus trabalha melhor quando nós estamos descansando. Quando estamos empreendendo menos, empregando menos força e deixando que Ele trabalhe mais. Meus irmãos, eu li ontem na internet, num jornal sobre investimentos e economia, achei muito interessante, e eu leio para vocês um texto de um bambambam da área de investimentos. Eu sei que todos vocês estão querendo ficar ricos, então veja o que disse esse bambambam aqui. Existe uma teoria comportamental chamada viés de excesso de confiança. Vamos ver se as crianças conseguem, as crianças que eu vi ontem, elas participando e ganhando aqui na live dos adolescentes, vê se você consegue entender o que esse pessoal complicado aqui está dizendo. Existe uma teoria comportamental chamada viés de excesso de confiança. Essa é a tendência de realizar uma falsa avaliação de nossas habilidades. Mas este é um viés que pode ser muito perigoso. O excesso de confiança é uma crença egoísta de que somos melhores do que realmente somos. E isso, infelizmente, é algo comum. Aí um bambambam, citado aqui, diz que fez uma pesquisa entre 300 gestores de fundos de investimento nos Estados Unidos. Gente bambambam que administra bilhões de dólares dos outros, investindo para ganhar mais dinheiro para os seus clientes. Ele fez uma pesquisa entre 300 destes feras da economia. E ele perguntou de que forma eles acreditavam em suas habilidades.
74% desses gestores acreditavam estar acima da média dos demais. Isso estatisticamente é impossível. 3/4 achavam que estavam, em termos de habilidades, acima da média dos outros. 25% achavam que estavam na média. Então vamos expurgar esses 24. Vamos deixar só os 200. Os 200 que sobraram, né, tirando os que achavam que estavam na média, sobraram 200. Os 200 achavam que estavam acima da média dos outros. Ora, se um está acima da média dos outros, 199 está abaixo. Né? E os dados não demonstravam nenhuma distinção geográfica. Em todo lugar, eles estão achando que são acima do que são de verdade. Porque ninguém, não pode os 200 estarem acima da média. Ora, o perigo do viés de excesso de confiança é que ele torna a pessoa propensa a cometer erros. O excesso de confiança tende a nos tornar menos cautelosos do que recomendado. E muitos desses erros resultam de uma ilusão de conhecimento ou uma ilusão de controle. Nós achamos que estamos por cima da carne seca. Nós achamos que podemos. Nós achamos que sabemos. E o Senhor está dizendo, eu não me agrado na força do cavalo. Eu não me agrado na força do esforço. Lembra de Marta com Maria? Ela escolheu a boa parte. Meus irmãos, a igreja pode se tornar um grande exército usando armas inadequadas. A história está cheia de exemplos, de momentos em que a igreja usou força. E nós mesmos usamos força no nosso discurso. E o tema da nossa série é sobre a conversa. Nós empregamos força na conversa. Quando participamos de uma conversa, nós empregamos força. O Luca comprou ontem o Luca chegou para mim e falou que queria comprar o picolé. Aí fomos para o mercado. Eu resolvi fazer mais um exercício, parei o carro perto do supermercado, vai lá e compra. Aí ele foi. Levou uma eternidade para comprar. Voltou com uma sacola, igual a gente grande, uma sacola cheia de coisas. Falei, meu filho, você não ia comprar um picolé? Ah, eu comprei um monte de coisa. Aí, na volta para casa, eu fui falar para ele sobre economia, ele queria uma nota de R$100. E ele viu que eu tinha uma nota de R$100. Estava rico, entendeu? Aí ele queria uma nota de... Não, eu economizei muito para poder ter essa nota de R$100. Ah, bom, mas eu também queria ter uma nota de 100. Tudo que eu queria na vida é ter uma nota de 100. Então você tem que economizar muito. Mas eu esqueço e gasto dinheiro. E ele chegou à casa. Abriu um pacote de batatinhas. A mãe dele come o pacote de batatinha dele. Ele vira uma fera, porque era minha. Eu fico impressionado como é que vocês ficam mexendo nas minhas coisas. A Priscila disse, eu vou te dar o dinheiro ou outro pacote de batatinhas. O que você... Como ele tinha se arrependido de ter comprado, ele aceitou o dinheiro, porque estava recompondo as economias dele. Mas a Priscila teve que devolver o pacote de batatinha ou o dinheiro. Caso contrário, ela estaria empregando força. Quem disse que porque ela é mãe, ela tem o direito de comer a batatinha do Luca? Hã? Nós usamos força o tempo todo. Usamos força como pastor, usamos força como mãe, usamos como patrão. O Senhor não se agrada do uso da força. E há um perigo aqui. Jesus falou que 2 homens subiram para orar. E um usou a força. Porque eu desfaço, eu faço, eu mato. E o outro sequer conseguia olhar para o céu.
Só batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, Senhor. E diz: o Senhor se agradou deste e não daquele. É o que o texto está dizendo aqui. O texto está falando das preferências de Deus. Você pode preferir um corpo sarado. Deus olha para o coração. Se você for forte, você pode perder o valor de coisas preciosas. Eu amo o hino 471. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos sinceros e fiéis, como nos diz o Senhor. Então, esse salmo está dizendo: cuidado, há uma fraqueza na força. Cuidado como você participa das reuniões. Quando a gente participa de assembleias, pastor Marcos, eu vi o pastor Marcos, quando a gente participa de assembleias da Convenção Batista Brasileira, isso aqui acontece o tempo todo. Emprego de força. E talvez no seu condomínio, talvez na sua sala de aula, talvez na sua reunião, talvez na sua classe. Lembre-se, o Senhor não se agrada do uso da força, mas daqueles que o temem. Segundo lugar, invista no poder ou na força que há na humildade, na mansidão. O Senhor se agrada é dos que o temem. Deus olha para o coração, Ele olha com o coração para o coração. Ele está nos lendo com o coração. E Ele está lendo o nosso coração. O Senhor se agrada dos que o temem. Versículo 4 diz: Ele coroa os humildes com a vitória. Ele olha para o humilde, ele resiste ao soberbo, porque a soberba é sempre uso de força, da força do cavalo que há em nós. Ele coroa os humildes. Meus irmãos, parece que não é certo que Davi escreveu esse salmo, é considerado anônimo, mas Davi entendia desse assunto. Ele tinha conversado com Golias, quando jovenzinho. Estivesse membro da nossa igreja, estaria ontem participando da live aqui. Quando jovenzinho, ele tinha conversado com Golias. Depois de humilhado pelos irmãos. Aquele jovenzinho, singelo, pastor de ovelhas, humilhado pelos irmãos, encara o gigante, dizendo: é em nome do Senhor que eu vou a ti. Algum tempo depois, aquele jovenzinho era um rei poderoso. O seu exército tinha aniquilado Amon. Porque o rei lá tinha morrido, Davi tinha mandado os seus soldados para serem gentis, né, e mandarem condolências para o rei. O pessoal lá não gostou, interpretou errado, humilhou os soldados de Davi. Os soldados não puderam voltar, tiveram que ficar esperando a barba crescer e tal. Davi depois destrói aquele povo. E os exércitos associados daquele reino. Davi, então, venceu. Estava por cima da carne seca. Era o rei. E aí, agora, um ano depois, paz. Houve paz, porque ninguém mais queria enfrentar Davi. Um ano depois, lá chegou a época, a temporada de guerra. Davi vai mandar os seus exércitos. E aí ele tem uma conversa com uma mulher chamada Betseba. Quando o jovenzinho frágil estava enfrentando um gigante, em nome do Senhor, ele venceu. Quando o rei poderoso estava enfrentando uma situação sozinho, simples. Depois o pastor vai dizer: olha, havia um homem que tinha muitas ovelhas. Chegou alguém na casa dele. E ele quis, então, matar uma ovelha. Ele pegou a única ovelhinha que o seu amigo tinha e matou.
E Davi, então a força do cavalo do Davi levanta, esse homem tem que morrer e vai morrer agora. E o profeta disse, esse homem é você. Você usou a força. O Davi entendia disto. O Salmo 51 mostra como ele entendia disto. Davi foi escolhido por um pastor que tinha ouvido de Deus. Eu não olho como os homens olham. Eu olho o coração. 3 dos mais poderosos irmãos de Davi tinham ido para a guerra. Eram famosos ali como soldados. Mas Deus tinha escolhido Davi, porque o seu coração era humilde. Há uma virtude, há um valor, há uma oportunidade na humildade. Você quer ser grande, queira ser humilde. Você quer ser grande, queira ser humilde. Davi, então, vimos esses 2 Davis. O jovenzinho, temente ao Senhor, confiante no Senhor, agindo em nome do Senhor, e um rei poderoso que fazia e desfazia, matava e trazia para a glória os homens. Qual dos 2 Davis agradou a Deus? Terceiro lugar, confie a força no amor. Alguém já disse, né? O amor é poderoso. O Salmo diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, que colocam a sua esperança no seu amor leal. Aqueles que confiam no seu amor leal. Eles agem confiando, esperando que o amor, a graça de Deus vai fortalecê-los, vai conduzi-los. Você pode dizer, a minha mãe me ama. Isso muda tudo. Meus pais me amam. Isso muda tudo. Isso é um poder, isso empodera você. Está provado. Esses jovens que vão lá na cadeia. Vai lá na cadeia, faz uma pesquisa na penitenciária. E pergunta, igual esse bambambam da economia aqui. Você sentia que os seus pais amavam você? Diz para mim o resultado da sua pesquisa. Mas eu garanto que o percentual de pessoas na penitenciária, de bandidos presos, que achavam que eram realmente amados pelos seus pais, é muito menor do que o percentual se a pesquisa for feita aqui nesse auditório. Quando você sabe que é amado, isso é empoderador. E vocês vão ter um novo pastor daqui a alguns meses. Garantam que isso ocorra. Garantam que ele sinta o amor de vocês. O pastor Heinerson me disse, depois do culto de inauguração lá do Itaipava, eu senti o amor da CIB. Quando vários diáconos estavam lá, vários membros da igreja estavam lá. Só estavam lá, não falaram nada com ele, só estavam lá. Garantam que o próximo pastor se sinta amado. Porque isso é poderoso. É isso que faz a motivação subir. Quando a pessoa não se sente amada, isso é muito desmotivador, isso é muito drenador. Existe essa palavra? Se não existe, eu acabei de inventar. Isso drena a pessoa. Ela vai ficando fraquinha. Garanta que os seus filhos se sintam amados. Garanta que os seus alunos se sintam amados. Garanta que os seu cônjuge se sinta amado. Confie no poder do amor de Deus. O tempo todo, Deus está dizendo para mim e para você que nos ama. Porque Deus amou o mundo. Saiba que você é muito amado, Daniel. Você é muito querido nos céus, Daniel. Em 2 Coríntios 12,
9, quando Paulo lutava com a força do cavalo e se arrebentava, porque quando ele se sentia forte, ele se arrebentava. Quando ele estava fragilizado, ele se sentia forte. E ele lutava com aquilo. E aí Deus falou para ele o seguinte: a minha graça te basta. Não perca isso de vista. Nunca duvide disto. A minha graça te basta. Esta é a sua força. A sua força está no meu amor por você, na minha graça por você, né? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então o apóstolo dizia: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Por último, se eu consigo me lembrar o que eu falei? Cuidado, há uma fraqueza na força. Invista, há uma oportunidade na humildade. Confie, há um poder no amor leal de Deus. Renove. Não, renove é o último. Não bagunce o meu coreto, Isabel. Agora que é renove. O terceiro é confie. Há um poder no amor de Deus. Quarto. Sim, porque eu mencionei lá no início. Tá certo, tá, você não está confundindo, não. Renove. Retire força da fraqueza. É possível retirar força da fraqueza? Neemias estava diante dos muros derribados de Jerusalém. É sobre Jerusalém que o Salmo fala. Os portais queimados. Estava lá aqueles tocos queimados, carvão cinza. Quando o texto diz aqui, no versículo 12, exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião. Há 3 citações aqui. Veja o versículo 1. Aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Versículo 7, cantem ao Senhor com ações de graças. Versículo 12, exalte o Senhor, ó Jerusalém. E o Salmo termina dizendo: Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Então, temos 3 blocos aqui neste salmo, em que o povo é conclamado a louvar o Senhor. Ora, se você vai louvar o Senhor, é porque o seu ânimo foi restaurado. Então, Neemias estava diante desta Jerusalém derrubada, muros derrubados, os portais queimados. E ele faz uma oração. Ó Senhor, tu disseste que se nós te abandonássemos, e aí era isso que iria acontecer. Mas tu disseste, se nós te buscássemos, o Senhor nos renovaria, o Senhor nos perdoaria, o Senhor nos reuniria de todos os cantos da terra. Então nós estamos clamando, tem misericórdia de nós, Senhor. E Deus atendeu a oração. E então, aqueles portais que significavam o louvor do Senhor, foram reconstruídos. Não há situação de fraqueza, de fragilidade em que nós nos encontramos, porque tentamos usar a força do cavalo e nos demos mal. Não há situação que não possa ser restaurada. E então o Salmo vai dizendo, nós fizemos bobagem, mas o Senhor nos restaurou. Não há pecado que não possa ser perdoado. Davi fez barbaridade quando não soube usar a força do cavalo.
E ele machucou uma mulher, machucou o seu marido, destruiu uma família, matou o marido, ele fez tudo errado, mas depois ele clamou ao Senhor. E o Senhor o perdoou. E o Senhor voltou a usá-lo, porque o Senhor é misericordioso sempre. O versículo 3 desse salmo diz: Ele sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Se está ferido por causa do pecado, Ele ata a sua ferida. Não há pecado que não possa ser perdoado pela graça do Senhor. Sabe qual é o título desse salmo em algumas traduções? Não sei se na sua tem um título do salmo, mas algumas traduções trazem como o título deste salmo o seguinte: o Senhor reedifica Jerusalém. Ele reedifica a minha vida. Ele reedifica a sua vida. Eu estou com 61 anos, cheio de motivação para trabalhar para o meu Senhor, porque Ele renova o meu ânimo. Vamos orar mais uma vez? Converse com o Senhor. Cuidado, há um perigo na força. Há uma oportunidade na humildade, no quebrantamento. Há um poder no amor de Deus. Você está lançando mão desse poder? Retire forças da fraqueza. Quando o Senhor permite que você passe por uma situação adversa, uma pandemia, um pecado, uma infelicidade, Ele permitiu que você vivesse esse momento. Mas não é para destruir você. É para fazer você melhor. Mais confiante, mais dependente. Um ser humano melhor. Um crente mais obediente. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo culto. Obrigado pelos hinos, mas muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que nos alcança quando nós caímos, quando nós tropeçamos nas próprias forças. Ó Deus, nós queremos temer mais a Ti, queremos viver mais do Teu amor leal, queremos ser renovados pela Tua graça e misericórdia, mais e mais, para a Tua glória. Então cantaremos como uma Jerusalém ao Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto e pedindo a Deus que o Senhor continue falando nos nossos corações a mensagem que o pastor trouxe, que o Senhor continue trabalhando, o Espírito Santo trabalhando na nossa mente e no nosso coração, para que a gente coloque em prática, para que a gente realmente viva o que o Senhor nos orientou aqui, nos despertou aqui. Eu quero, nesse momento, passar a palavra para o Ricardo Dutra, que tem alguns recados, algumas orientações sobre missões. Não é isso, Ricardo? Bom dia, irmãos. Quando eu venho aqui na frente para falar de missões, e dessa vez não é diferente, é missões também. Eu gostaria de convocar a igreja para nós estarmos pensando, orando, descobrindo, pesquisando e contribuindo para missões estaduais. O tema não poderia ser mais interessante, é tempo de reconstruir. O pastor falou sobre Neemias, e o tema é Neemias. Pastor, quando eu vim aqui para a igreja, eu participei do meu primeiro mutirão da igreja, e que fantástico, todo mundo lá se sujando, pegando sacola, passando para cá, passando. Muito bom. Eu já participei de muitos mutirões de construção, de demolição, mas a minha experiência de reconstrução não foi muito bem com obra.
foi com um quebra-cabeça de 2.000 peças que simplesmente caiu da mesa e não ficou peça sobre peça. Aquilo me doeu o coração. E remontar aquele quebra-cabeça foi um tremendo desafio. Irmãos, é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. Reconstruir as vidas que estão sendo dizimadas